estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Dizem que para crescer é preciso enfrentar o desconforto, né? No pain, no gain, já dizia as regatas desnecessariamente cavadas de academia. E é exatamente isso que o governo Trump promete, um pouco de dor agora em troca de uma economia mais forte lá no futuro. Mas até onde esse sacrifício é estratégico e quando ele começa a custar caro? No episódio de hoje, a gente investiga os impactos das novas tarifas e o que está em jogo nessa disputa comercial. Inclusive, ontem eu assisti o filme sobre a vida de Donald Trump, o Aprendiz é o nome do filme, e, gente, nossa, que atuação boa. Eu fiquei realmente impressionado com o ator que interpreta o presidente. Inclusive, eu vi uma entrevista que ele precisou engordar bastante para ficar mais parecido com o personagem, e para isso ele ficou um tempo numa dieta com muito sódio, isso para reter o líquido no corpo dele. Ele, inclusive, chegou a comentar que tomava 3 Coca-Colas por dia porque estava ficando sem energia, porque ele mudou a alimentação dele. E porque isso também ajudaria ele a ficar um pouco mais gordo pro papel. E com esse relato eu concluí que eu acho que ele merecia sim o Oscar de melhor ator, ainda mais porque o discurso do cara que ganhou lá foi insuportavelmente longo. E que talvez se eu tomar menos Coca-Cola eu tenha menos papada. Pois é. E também, quem diria, a inflação na China resolveu dar uma surpresa e caiu 0,7% em fevereiro. Por que isso é importante? Porque ela está indo para o lado negativo pela primeira vez em 13 meses. Pois é, não é todo dia que isso acontece, mas é o que está rolando por lá. Entre feriados, consumo fraco e uma economia ainda desacelerando, a China continua lidando com uma deflação que não quer dar trégua. Enquanto o governo tenta estimular a economia, a gente fica aqui tentando entender o que isso significa para o futuro e para a nossa vida. Então vamos falar mais sobre isso hoje também, como que isso impacta a segunda maior economia do mundo e o que vem por aí. Só justificando aqui que eu tô gravando pelo meu celular, eu costumo gravar com um microfone bom para podcast, então se você sentir uma diferença leve aí no áudio é por causa disso. Não precisava contar, mas eu vou contar que meu microfone quebrou. Então, sim, eu tô numa maré de azar com microfones. Primeiro roubaram meu microfone na Arábia Saudita, como eu contei mais vezes do que eu deveria pra vocês. E agora o meu outro quebrou, mas logo menos eu pego o outro e volto pro áudio normal, tá bom? Bom, dito isso, antes de começar o episódio, lembrando que você pode seguir a gente aqui no Spotify. Entre no nosso perfil aqui, coloca para seguir o nosso podcast e você vai estar atualizado todos os dias com as melhores notícias de negócios do Brasil e do mundo, tá bom? Lembrando também que tem a nossa playlist exclusiva, Trilha do Dia, que você encontra aqui na descrição do episódio. É só clicar lá e ter acesso às músicas. O presidente Donald Trump foi eleito prometendo curar a economia americana que ele dizia estar doente. Foi o diagnóstico dele. Mas pouco mais de um mês depois de iniciar o seu segundo mandato, ele começa a admitir que o tratamento pode ser doloroso. O governo ele continua pintando um futuro brilhante para o país, mas na semana passada o tom acabou mudando um pouco. Vamos entender. Uma série de tarifas e reviravoltas deu início a uma guerra comercial global e isso causou uma queda acentuada no mercado de ações. E Trump foi direto. Ele disse assim, vai ter um pouco de turbulência, mas estamos bem com isso, disse ele ao Congresso. Para quem está acompanhando o que está acontecendo nesse cenário global, ele defende o maior aumento de tarifas em quase um século, isso numa tentativa de proteger a economia americana. É basicamente o reforço da política America First, que a gente inclusive comentou com o Daniel aqui alguns episódios atrás. Logo menos ele volta para a gente falar mais sobre isso, porque ele tem uma visão geopolítica bem legal para compartilhar com vocês. Na sexta-feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que a economia dos Estados Unidos precisava de um detox para reduzir a dependência dos gastos públicos. É tipo o suco verde, aquela coisa meio nojenta, só que numa versão mais econômica, mais subjetiva da coisa. Mas olha, na realidade isso não está sendo fácil. A inflação está resistente, investidores estão preocupados e o risco de uma desaceleração econômica é mais real do que nunca. E olha que Trump costumava medir seu sucesso pelo desempenho do mercado de ações. Mas olha só, agora ele diz que não está nem olhando para isso. Segundo ele, o foco é o longo prazo. Na quinta-feira, Trump disse que... Eu vou abrir aqui mais uma aspas do Trump.
Nem estou olhando para o mercado porque no longo prazo os Estados Unidos serão muito fortes com o que está acontecendo aqui, fecha aspas. Tá, a gente pode entender o lado dele, né? Sacrifícios são necessários de vez em quando. Mas para muitos especialistas, esse ajuste ele vai ser doloroso. A Heritage Foundation disse que Wall Street vai precisar de um tempo para se adaptar, mas minimizou a crise dizendo que o mundo não vai acabar só porque implementamos tarifas. E enquanto isso, o ônus vai caindo sobre a economia real. O relatório de empregos divulgado na sexta-feira mostrou um crescimento de 151 mil vagas abaixo das expectativas e o desemprego subiu para 4,1%. Trump destacou o aumento de empregos na indústria e também reforçou que quer mais empregos bem pagos no setor privado em vez de funções do governo. Porém, empresas estão preocupadas com essa história. Gigantes como a Ford estão em alerta com risco de retaliação comercial, o que pode prejudicar exportadores americanos. Vamos recapitular, lembrar um pouquinho aqui do que rolou nos últimos meses. Inicialmente, Trump ameaçou tarifas sobre o Canadá, México e China, mas ele acabou adiando para os seus vizinhos. Agora ele impôs tarifas de 25% para o Canadá e o México, oferecendo depois isenções para o setor automotivo. Mas com a China, né, a tarifa subiu para 20%. Bom, mas mesmo com as isenções, o governo tem sido direto. Se o país pudesse falar, ele falaria: não, chega de favor. Kevin Hassett, conselheiro econômico da Casa Branca, disse que Trump não gosta da palavra isenção e que oferecer isso pode ser motivo de demissão. Eu gosto de pensar que ele tem um botão ali na mesa que abre uma porta no chão, um alçapão. Aí quando alguém sugere isenção, ele aperta esse botão e a pessoa cai gritando. E é importante lembrar que outras tarifas já estão programadas para entrar em vigor nas próximas semanas, como as de 25% sobre aço e alumínio. Em abril, medidas ainda mais amplas vão atingir setores como o automotivo, de semicondutores, madeira e cobre. Enquanto a guerra comercial ganha força, outras preocupações surgem na história. E eu vou ter mais assunto para o podcast, mas irrelevante. Para a economista Heather Bolsche, o caos das tarifas pode estar marcando outras agendas, como o corte de impostos que favorecem os mais ricos e também a redução de investimentos em programas sociais. Segundo ela, abre aspas, é puro caos e temo que esse caos sirva para distrair a população do grande roubo da América, fecha aspas. Bom, enfim, Trump também busca compensar os cortes de impostos com novas fontes de receita. E segundo Hassett, uma delas são as próprias tarifas. A ideia é simples, substituir a receita de impostos por receita tarifária. Parece uma solução incrível, né? Mas o caminho não parece ser tão fácil, vamos entender. Uma pesquisa recente revelou que quase 60% dos americanos esperam que as tarifas aumentem os preços e 44% acreditam que elas vão prejudicar a economia. Além disso, o tema das tarifas já foi citado 700 vezes em conferência de resultados de empresas do S&P 500, segundo uma análise da Bloomberg. Uma redução nas taxas de juros poderia aliviar um pouco esse cenário, mas o Federal Reserve indicou que isso não deve acontecer tão cedo. O presidente do Fed disse que a economia está, em geral, em boa forma, mas reconheceu altos níveis de incerteza, principalmente em relação ao comércio. Então a gente pode fazer a analogia que a economia está em boa forma, já está usando a regatinha do no pain, no gain, mas precisa treinar uma coisa ou outra ainda para ficar no shape. E no meio de toda essa confusão, Powell, que é o presidente do Fed, ele resumiu bem o desafio atual. Vou abrir aspas aqui para ele. Estamos focados em separar o sinal do ruído. Fecha aspas. E, bom, bora falar de China. Falamos de Estados Unidos, agora vamos falar de China. Alan, por que você não fala mais sobre o Brasil? Bom, pelo cenário que a gente está vivendo agora, né? Uma grande guerra comercial entre as maiores potências. Em época de Copa do Mundo, não se foca no Campeonato Paulista. Vamos falar do mundo por enquanto. A inflação na China caiu mais do que o esperado em fevereiro, ficando abaixo de zero pela primeira vez em 13 meses. Esse resultado ele foi influenciado por fatores sazonais, mas também sinaliza que as pressões deflacionárias ainda estão presentes na economia. O índice de preços ao consumidor caiu 0,7% em fevereiro em comparação ao ano passado, segundo a National Bureau of Statistics. Isso é uma queda significativa, já que o mês anterior teve um aumento de 0,5%. A previsão dos analistas, para você ter uma ideia, era de uma redução de 0,4%, mas apenas uma estimativa estava abaixo desse valor. Bom, mesmo considerando o impacto do ano novo lunar, que este ano foi mais cedo do que o habitual, a inflação desacelerou para um dos níveis mais fracos dos últimos meses.
A queda no preço de serviços e a rara redução do núcleo de inflação indicam um consumo ainda fraco. O núcleo do IPC, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, caiu 0,1%. Essa, para você ter uma ideia, é a primeira queda desde 2021 e apenas a segunda nos últimos 15 anos. Ziwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management, a economia da China ainda enfrenta pressão deflacionária e a demanda interna segue fraca. O declínio da inflação também foi causado por uma base alta no ano passado, quando os preços subiram devido aos gastos do Ano Novo Lunar. O festival desse ano ele foi mais cedo, como eu disse anteriormente, então isso contribuiu para a queda. Então, com base nessa sazonalidade, o Departamento de Estatística afirmou que a inflação do consumidor realmente teve um aumento de 0,1%, mas ajustado pelos efeitos do feriado. Então, economistas do Goldman Sachs calculam que o impacto do feriado pode ter reduzido a inflação em 0,7 ponto percentual. Enfim, uma avaliação mais clara da inflação deve vir agora em março, quando investidores esperam ver se o estímulo do governo está realmente ajudando a aumentar a demanda interna. E é importante saber disso porque a China está prestes a viver a mais longa queda de preços desde a década de 1960, isso por causa dos gastos baixos e o setor imobiliário ainda em crise. O governo estabeleceu uma meta de inflação de 2% para 2025, o que reflete a pressão deflacionária, com a inflação sendo de apenas 0,2% nos últimos 2 anos. A Bloomberg aponta que os dados de fevereiro indicam que as pressões deflacionárias são uma preocupação e, sem um estímulo eficaz, a economia pode continuar fraca. Pois é. Além disso, na sessão anual do parlamento, a China anunciou uma meta de crescimento econômico de 5% para 2025, isso apesar de tensões comerciais com os Estados Unidos. O que a China quer fazer para alcançar isso? Basicamente, o plano é aumentar o estímulo fiscal e estimular também o consumo interno. No entanto, os cálculos indicam que o crescimento nominal deve ficar em torno aí de 5% neste ano, o que implica em um crescimento sem inflação significativa. E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. Eu tinha contado a notícia de que a Irlanda vai testar entregas de delivery por drones e que o Brasil pode começar a fazer isso em breve. E vocês comentaram. Belona diz: bom dia, Alan. Achei interessante essa ideia de entrega de delivery por drone, mas ao pensar nisso, o Brasil já imaginei o trânsito de drones por aí, confusão na entrega ou até as pessoas capturando drones para roubar as entregas dos outros. Não que eu pense só em desgraça, mas tem as vantagens e desvantagens. Muito bom começar amanhã informada. Big beijo e bom fim de pessoal. Big beijo, Belona, muito obrigado pelo comentário. Pois é, interessante imaginar um trânsito de drones. Leandro já foi mais filosófico aqui, dizendo: mas se o drone voa, é mais fácil ele entregar pela janela do apartamento do que ele ter que descer e entregar na portaria. Stonks. Com poucas palavras você disse muito, Leandro. Verdade. Felipe Sério Rodrigues diz: fico imaginando a segurança da entrega dos drones, ainda mais viajando em cima das nossas cabeças. Léo Pereira diz que ele só queria dizer que os Simpsons já previram a entrega por drone. Ele espera que a previsão que a Lisa Simpson vai ser a próxima presidente depois do Trump também se torne realidade. E que tocou Close to You do Jungkook. Olha, eu acho mais fácil o Jungkook ser presidente, já que ele existe, né? E Laís, a Tigre Madeira, diz que ela acredita que essa ideia de entregar por drones tem tudo para ser um desastre. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.